E o que são sofismas? São coisas que têm aparência de verdade, mas não são verdade. Então Paulo está dizendo que a nossa grande luta espiritual não é contra as circunstâncias, e nem é contra entidades, e muito menos contra pessoas. A grande luta da igreja é contra o pensamento, aquilo que norteia o entendimento das pessoas. Às vezes quando a palavra de Deus diz lá, né, nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas contra principados e potestades. Há uma tendência de muitos cristãos acharem que principados e potestades são entidades espirituais, e não são. Principados e potestades não são entidades. Principados e potestades é aquilo que se estabelece a partir de uma ação de uma entidade, seja ela qual for. Então o principado é um império na mente. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Muitas pessoas acham que o diabo ele está preocupado em possuir as pessoas, em criar toda essa mise-en-scène espiritualista que a gente imagina. E na verdade, a maior obra do diabo não é uma possessão demoníaca, mas uma opressão demoníaca. Vou explicar isso melhor. O endemoniado gadareno estava possuído de uma legião. Quando Jesus encontrou com uma pessoa possessa, sem falar nada e sem precisar fazer muita coisa, aquela legião se rendeu à presença de Jesus. E a própria legião já foi dando assim aquilo que era o veredito, ela ia ter que sair dali. Quando Jesus perguntou qual o seu nome, não é porque Jesus precisava saber o nome de cada capeta para poder tratar cada um diferentemente. Não, ele perguntou aquilo para a gente entender que era uma quantidade muito grande de demônios que possuía a vida daquele homem. Isso quer dizer o seguinte, que não faz diferença se for um, ou se forem muitos, ou se forem todos. Então era uma legião, não interessava ficar ali e passar a tarde inteira perguntando o nome de cada um e expulsando um por um. Era uma legião. Então, sendo um, alguns, muitos ou todos, eles se rendem à autoridade de Cristo. Quando Josué, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, quando Josué foi ocupar a terra prometida, o texto lá em Josué, no capítulo 5, diz assim, que os adversários, não havia mais ânimo no coração dos adversários. Isso quer dizer o seguinte, o povo estava impedido, o povo de Deus estava impedido de cumprir o propósito de Deus pela vida deles, não pelo tipo de resistência que eles enfrentavam, mas pelo tipo de opressão, de opróbrio que estava na mente deles. Então eles não eram mais pessoas escravas, mas eles ainda pensavam como escravos. Amém, amados? Amém? Eles estavam já a 40 anos de distância do Egito, mas no dia que eles restauraram a relação entre eles, no dia que eles cumpriram a vontade de Deus para a vida deles, quero estabelecer lá o vínculo de circuncisão, de laço, de relação, de compromisso uns com os outros. No dia que eles circuncidaram uns aos outros, a palavra de Deus diz que naquele dia, Deus tirou de sobre eles o opróbrio do Egito. Então eles não estavam mais escravos fisicamente do Egito, mas eles tinham uma mentalidade escrava. A palavra de Deus diz isso, ela diz assim, vocês não receberam de novo o espírito de servidão, para viverem novamente atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Paulo volta a falar sobre isso aos Gálatas. Ele diz assim, uma criança, enquanto é imatura, mesmo já sendo herdeiro de tudo, em nada difere de um servo. Mas vindo o tempo da maturidade pela presença do Espírito, ele clama Abba, Pai. O que está dizendo isso? Está dizendo que a pessoa já é um filho. Só que em função da imaturidade dele, ele é um filho que ainda pensa como servo. Então, antes de eu me converter, antes de eu encontrar a revelação de Deus em Cristo Jesus por obra do Espírito Santo, eu era um escravo. Eu estava numa condição escrava e pensava como escravo. A obra de Cristo na cruz, deixa Deus ministrar o seu coração, o sangue derramado de Cristo Jesus promulga uma sentença de liberdade, declara liberdade. Então eu não
sou mais um escravo. Mas se eu não tiver o meu entendimento transformado, eu posso, mesmo não sendo mais um escravo, sendo filho, pensar como um escravo. Jesus diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim. E Ele me ungiu para quê? Proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então você está vendo a sequência? Ele vem, proclama liberdade, dá vista aos cegos, põe em liberdade os oprimidos e declara o reino de Deus, a vontade de Deus estabelecida na terra. Então ele fala de liberdade duas vezes: a liberdade que é declarada e a liberdade à qual a pessoa é conduzida. O que está entre uma liberdade e outra? Não que sejam duas liberdades, mas o que está entre esses dois estados de liberdade? O cego, porque ele declara a liberdade, dá vista aos cegos e põe em liberdade os oprimidos. Por isso que Paulo, quando está escrevendo aos Efésios, ele diz assim: eu oro, e ele está falando para cristãos, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Ele não está falando para incrédulos, ele está falando para cristãos. E ele está falando para cristãos que ainda tem algum tipo de quê? De miopia. O entendimento deles não está o quê? Trabalhado. De novo escrevendo para cristãos, quando ele diz aos Efésios, ele diz o quê? Eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam compreender as riquezas da vossa vocação em Cristo Jesus. Então ele está falando que o cristão, mesmo estando na igreja, está tudo certo, ele fala de fé, fala de afeto lá na igreja de Éfeso, mas ele fala: eu ainda estou orando porque os olhos de vocês precisam ser o quê? Iluminados. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com a maneira humana de pensar, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa vivenciar, experimentar, manifestar, materializar, comungar, partilhar, evidenciar, transmitir aquilo que é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Amém? O apóstolo Pedro, quando fala disso, ele diz assim: acrescente à sua fé a virtude, e a virtude conhecimento, e ao conhecimento, eu não lembro direito a sequência, mas ele vai falar domínio próprio, piedade, fraternidade, e aí no fim ele vai falar de quê? E amor, porque onde não existem essas virtudes, a pessoa é míope e se torna infrutífera. Então ele está dizendo o seguinte: há um risco do cristão se tornar na terra uma pessoa miseravelmente salva. Ele entendeu a salvação para o céu, mas ele não desenvolveu sua consciência a respeito do que a salvação significa na terra. Amém, irmãos? Ele não é mais um escravo do Egito, mas ele está impedido de revelar o reino de Deus na terra. Ele está impedido de manifestar as virtudes de Deus, que é o propósito de Deus para a vida dele. Ele não tem consciência de qual é a vontade de Deus para a vida dele. Ele não vivencia essa vontade, porque ele não tem consciência disso. E por que ele não tem consciência disso? Porque, de fato, ele está salvo para o céu. Mas ele não entendeu que a salvação não era para o céu. A salvação não é para a gente levar a gente para o céu. A salvação é para que a gente fizesse a vontade de Deus na terra.